Boa noite, pessoal, tudo bem? Nós vamos iniciar a nossa live aqui, esse nosso encontro ao vivo. Mais uma vez, a gente impedido de nos reunirmos, estarmos juntos, mas como é bom poder, pelo menos dessa forma, a gente se encontrar. Então, sente, coloque o melhor lugar aí da sua casa e que a gente possa passar essa 1 hora, 40 minutos juntos aqui, celebrando e adorando ao nome de Deus. Continue orando para que tudo isso passe logo, para que a gente possa novamente estar aqui reunidos para celebrar e adorar a esse Deus maravilhoso. Queria convidar você a realmente colocar a sua vida nesse instante diante de Deus, deixar Deus conduzir todas as coisas e ainda que distante você sentir esse abraço, sentir a celebração juntos do cuidado e do amor de Deus para cada um de nós. Então, celebre conosco esse tempo muito especial. Quero dar alguns avisos para vocês. A gente tem 3 ferramentas, na verdade, para você nos encontrar. Hoje nós estamos também transmitindo ao vivo pelo Instagram da nossa igreja. Nós estamos tentando melhorar a melhor forma de transmitir esses cultos. Então fique à vontade, escolha a melhor plataforma aí para você. Então nós temos a nossa página da igreja. No YouTube nós temos também o canal da igreja e nós precisamos de pelo menos 1000 inscritos nesse canal para conseguir transmitir ao vivo e usar alguns recursos que o YouTube oferece para a gente. E também nós temos o nosso Instagram, todos eles IP Capão Bonito, tanto no Facebook, no YouTube quanto no Instagram. IP Capão Bonito, você nos encontra ali e a gente vai estar juntos, ainda que online, para celebrar a esse Deus. O segundo aviso é um aviso muito importante, é sobre a alegria em contribuir. Você pode contribuir com a nossa igreja a partir da cesta básica e também dos seus dízimos e ofertas. Como é que você pode oferecer isso? A cesta básica você pode levar na minha casa ou mandar uma mensagem, a gente vai buscar na sua casa. Nós temos entregado algumas cestas por aí, então é muito importante que você também doe os alimentos para a nossa cesta, mas você também pode contribuir financeiramente com a nossa igreja, com seus dízimos, também com as suas ofertas. Muito importante você contribuir nesse momento com a nossa igreja. Então você pode fazer isso pessoalmente, você pode falar comigo e a gente vai ver a melhor maneira para você oferecer e contribuir com a nossa igreja. Você pode fazer a transferência e nós temos aqui o Banco do Brasil, agência 840, conta corrente 1268-8. E se você lembre de colocar o CNPJ e nominal a nossa igreja. E a terceira forma, uma forma nova, diferente de a gente contribuir a partir usando o cartão de crédito ou cartão de débito. Então, para isso, você pode mandar uma mensagem para mim e a gente também vai até você ou você vem até nós e você passa o seu cartão, passa o seu débito. Então, procure a melhor forma como você pode contribuir com a nossa igreja e nesse tempo em que nós estamos distantes, é bom poder também novas ferramentas para contribuir com a nossa igreja, ok? Eu quero convidar você a aquietar o seu coração, deixar Deus falar ao seu coração nessa noite. Feche seus olhos aonde você estiver e nós vamos orar juntos, pedindo que Deus esteja conduzindo este tempo de celebração a Ele. Feche seus olhos e vamos orar ao nosso Deus juntos. Pai, nós louvamos, adoramos o Teu nome e pedimos cada dia mais a Tua proteção e o Teu cuidado sobre cada um de nós, Pai. Abençoe a nossa vida em todos os momentos, que nesse tempo distantes, mas juntos, nós podemos celebrar o Teu nome, Pai. Que cada um no seu lar, aonde estiver, possa juntos, Senhor Deus, adorar a esse Deus maravilhoso e perceber que Deus está presente no nosso meio, de que Deus está conosco neste momento e que junto nós podemos adorar ao Teu santo nome. Conduz o nosso coração nessa noite, Pai. Fale a cada um de nós. Nós oramos assim em nome de Jesus. Amém. Queria convidar você a ler comigo Isaías 40, a partir do versículo 28, um texto muito conhecido e que falou muito ao meu coração nessa semana,
neste tempo que nós estamos vivendo, ainda de incertezas de todas as coisas. Isaías 40, versículo 28 diz assim: não sabes, não ouviste que o Eterno, o Senhor, o Criador dos fins da terra, nem se cansa, nem se fadiga, não se pode esquadrinhar o seu entendimento, ele faz forte ao cansado, multiplica a força dos que não têm nenhum vigor. Os jovens se cansam e se fatigam, e os moços de exaustos caem, mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças, sobem como asas como águias, correm e não se cansam, caminham e não se fadigam. Esse texto nos convida a olhar para Deus e perceber que nós não somos capazes de lidar com essa situação se não depender tão somente do nosso Deus. Então, entregue o seu coração a Ele. E aquele que espera no Senhor renova as suas forças. Espere pelo Senhor, louve, adore a esse Deus aonde você estiver. Espere que tudo isso logo vai passar. Tudo vai acabar de uma forma muito rápida. Nós só podemos esperar nesse instante pelo Senhor. Nós vamos continuar adorando a Deus com 2 cânticos e você pode cantar aí na sua casa. Lembre-se sempre de compartilhar. Se você estiver assistindo, tire uma foto. Se você estiver na TV, em outro celular, tire uma foto, mande para a gente. Compartilhe conosco esse momento tão especial que nós estamos passando junto. E também você pode colocar os seus pedidos de oração e estar conosco juntos, ainda que online, ok? Vamos juntos adorar e celebrar ao nosso Deus. Glória.
sim, o Senhor é Deus que está ao nosso lado neste momento, o Deus que tem sustentado a nossa vida. Esse Jesus veio até a nossa direção e ofereceu uma nova vida para cada um de nós. Por isso nós só podemos louvar e adorar o Teu santo nome, Pai. Obrigado, Jesus, por esse tempo. Obrigado, Pai, porque o Senhor está presente no nosso meio, tem conduzido a nossa vida. E agora fale o nosso coração cada vez mais, Pai. Eu oro assim em nome de Jesus. Amém, Pai. Amém. Nós vamos hoje iniciar uma nova série de mensagens e nós chamamos essa série de 3 dias. 3 dias que mudaram todas as coisas. A gente precisa dar uma pausa um pouco. A gente precisa parar para pensar um pouco sobre o que está acontecendo, sobre todas as coisas e o momento em que nós estamos vivendo. Essa semana é a semana em que a quarentena começa a se encerrar. É uma semana em que a gente está parando para perceber que Jesus veio em nossa direção, que Jesus mudou a nossa vida. E em meio a essa pandemia, em meio a toda essa loucura que o mundo está, eu quero parar um pouco de falar apenas sobre como Deus se move no sofrimento, como Deus age no nosso meio, e falar sobre aquele que é a nossa esperança. Essa série é uma série de esperança, é uma série que nos oferece a paz ao nosso coração, em meio a todo esse caos, em meio a toda essa angústia que nós estamos vivendo. Essa paz que Deus oferece para cada um de nós. E é exatamente isso que eu quero conversar durante 3 domingos aqui, e esperando o dia em que a gente pode se encontrar novamente, mas nesses 3 domingos conversar um pouco sobre os 3 dias. Os 3 dias que mudaram completamente a história da humanidade. No primeiro dia, a cruz, seu peso e seu significado. No segundo dia, a morte, que foi difícil, necessária e o seu significado. E no terceiro dia, a vida, espetacular, extraordinário, e o que isso significa para cada um de nós. A cruz, a morte e a vida. Esses são os 3 dias que eu quero conversar com vocês durante 3 domingos aqui, em que nós celebramos a Páscoa. Nós estamos no mês da Páscoa, em que nós celebramos esse amor e esse cuidado de Deus para a nossa vida. Eu quero agradecer a todos vocês que estão online, a todos vocês que têm mandado mensagem. Como é interessante a gente olhar para cada mensagem, olhar para cada pessoa que se conecta aqui conosco e se alegrar e perceber que dá para sentir um pouquinho que vocês estão perto da gente aqui, mas que Deus realmente ofereça esse momento muito em breve para cada um de nós. O texto hoje, o que eu quero conversar com vocês hoje é sobre a cruz, sobre exatamente o símbolo maior do cristianismo, a cruz. E o texto base, eu quero começar esse estudo no texto base que é 1 Coríntios, capítulo 1, versículos 18, versículo 31. 1 Coríntios, capítulo 1, de 18 a 31. E o texto bíblico ele diz assim: certamente a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos, poder de Deus. Pois está escrito: destruirei a sabedoria dos sábios, aniquilarei a inteligência dos instruídos. Onde está o sábio? Onde está o escriba? Onde o inquiridor desse século? Porventura não se tornou Deus louca a sabedoria do mundo? Visto como na sabedoria de Deus o mundo não o conheceu por sua própria sabedoria. Aprove a Deus salvar os que creem pela loucura da pregação. Porque tantos judeus pedem sinais, como os gregos buscam sabedoria. Mas nós pregamos a Cristo crucificado, escândalo para os judeus, loucura para os gentios. Mas os que foram chamados, tanto judeus como gregos, pregamos a Cristo, poder de Deus, sabedoria de Deus, porque a loucura de Deus
é mais sábia do que os homens, e a fraqueza de Deus é mais forte do que os homens. Irmãos, reparai, pois, na vossa vocação, visto que não foram chamados muitos sábios segundo a carne, nem muitos poderosos, nem muitos de nobre nascimento. Pelo contrário, Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios, e escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar os fortes. E Deus escolheu as coisas humildes do mundo e as desprezadas, e aquelas que não são, para reduzir a nada as que são, a fim de que ninguém se vanglorie na presença de Deus. Mas vós sois dele, em Cristo Jesus, o qual se nos tornou da parte de Deus sabedoria e justiça, santificação e redenção, para que, como está escrito, aquele que se gloria, gloria-se no Senhor. Eu fiquei pensando sobre esses 3 dias, e quando a gente foi falar sobre a cruz, a pergunta é que o cristianismo poderia ter escolhido diversos símbolos para representá-los. Eu coloquei apenas alguns aqui. Podia ser o pão da ceia, podia ser o cajado de um pastor, porque Jesus Cristo é o nosso pastor, poderia ser a manjedoura, nasceu de uma forma simples, o rei que nasceu para morrer por nós, poderia ser a estrela que guiou a todos, ou poderia ser a toalha que limpou os pés. Então todos esses símbolos vão representar Jesus como um servo humilde, como alguém que veio para cuidar de nós, e são símbolos fantásticos. O pão, o cajado, a manjedoura, a estrela, a toalha, são coisas maravilhosas que poderiam representar muito bem o cristianismo. No entanto, o símbolo escolhido, de uma certa forma a gente pode dizer assim, o símbolo que representava e representa até hoje o cristianismo, foi exatamente a cruz. Sabe por que é interessante pensar na cruz como símbolo do cristianismo? Porque a cruz, ela não representa nada daquilo que nós vimos. A cruz é algo complicado, a cruz é algo difícil, a cruz era vergonha, a cruz é algo terrível. Para você ter uma ideia, Deuteronômio 21, quando fala da cruz, alguém que foi pregado numa cruz, diz assim: se alguém houver pecado passível de pena de morte, tiver sido morto, e o pendurares no madeiro, o seu cadáver não permanecerá no madeiro durante a noite, mas certamente o enterrarás no mesmo dia, porquanto o que for pendurado no madeiro é maldito de Deus. A cruz, ela representa algo terrível, uma vergonha. Para o cristianismo, dizer que a cruz é o seu símbolo, poderia dizer é uma vergonha, porque o nosso líder, Jesus, aquele que direcionava todas as coisas, ele foi pregado numa cruz, e a cruz era símbolo de vergonha. Todos que eram pregados numa cruz eram considerados alguém que teve vergonha, alguém que não era bom, nem mesmo os familiares olhavam para ele com muita alegria. Mas foi justamente esse símbolo escolhido. E sabe por que esse símbolo foi escolhido? Tem um livro muito interessante que você precisa ler, chamado Em Defesa de Cristo, escrito por Lee Strobel. Se você não quiser ler o livro, você pode procurar esse documentário no YouTube, você vai achar. Eu posso depois mandar o link, já que a gente está online, né? Mando o link para você assistir esse vídeo. Mas esse livro, ele conta como foi a cruz de Cristo. Olha como é uma vergonha. Ele diz assim: apenas o sofrimento anterior à crucificação seria suficiente para conduzir Jesus à morte. Os instrumentos usados nos açoites provocavam cortes que dilaceravam a musculatura, deixavam à mostra os ossos. As infecções eram inevitáveis. A perda excessiva de sangue levava a pessoa ao que conhecemos como choque hipovolêmico. A crucificação era um mecanismo infalível, pois o indivíduo morria lentamente por asfixia. No entanto, no caso de Jesus, temos mais duas agravantes. Ele tinha seus pés perfurados na altura dos tendões, o que gerava uma dor insuportável quando tentava se apoiar
para levantar o tórax numa posição de inspiração. A dor era terrível e a musculatura das suas costas dilacerada pelos açoites impediam a inspiração de ar. A cruz, ela representou dor, sofrimento, angústia, desespero. Jesus estava muito machucado. Jesus estava completamente destruído naquela cruz. E ela é o símbolo escolhido. Ela é o símbolo que representa a salvação de todos nós. Por quê? Justamente por causa desse detalhe que Stein coloca aqui e que Strobel coloca no seu livro. A cruz de Cristo doeu demais. Machucou demais Jesus. O sentimento de dor era algo extremamente profundo. Mas a pior dor que Jesus sentiu não eram os ossos quebrados, não era o tendão perfurado, não eram as costas dilaceradas. A pior dor que Jesus sentiu na cruz foi a separação do Pai. Jesus sentiu que Deus derramou sobre ele toda a ira, todo o juízo de cada um de nós. Isso me fez refletir algo. Existe algo essencialmente errado com o ser humano e com o mundo. Algo essencialmente errado conosco e com o mundo em que nós vivemos. Coronavírus, eu fiquei pensando em 3 meses, e agora entrando para o 4º mês, nós já vivemos o que talvez em 10 anos, em 15 anos nós não experimentamos. Algo terrível, medonho, assustador é o que nós estamos vivendo. Algo está errado com o mundo que nós estamos vivendo. O mal natural, coronavírus, enchente, destruição está presente. Mas o mal moral, pecado, violência e todas as outras coisas também estão presentes. Sabe por quê? Porque o mundo perfeito criado por Deus, lá em Gênesis 1, virou de ponta cabeça por causa do pecado que entrou na humanidade. Só que Deus resolveu dar um jeito nisso. E ao invés de exterminar a sociedade, ao invés de destruir a sua criação, Ele resolveu usar um homem perfeito, que desceu da história, como nós cantamos, desceu da eternidade até essa história, por cada um de nós. Isaías 53 vai dizer assim: todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um desviava pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. O mundo está de ponta cabeça. O mundo está ruim por causa do mal natural e por causa do mal moral que está invadindo a nossa vida. Pecado, violência, morte, destruição. Só que Deus resolveu dar um jeito em tudo isso. Tim Keller, ele vai dizer: a essência do pecado não é a violação dos mandamentos. Preste atenção. Pecado não é apenas a violação dos mandamentos. Pecado é um relacionamento quebrado com Deus, com o próximo e com a criação dele. Ou seja, tudo que Deus fez é perfeito. E nós pecamos porque nós quebramos o relacionamento com Deus, com o próximo e com a criação. O mundo está sofrendo porque nós estamos lidando mal com a criação. O mundo está sofrendo porque nós lidamos mal com o próximo. O mundo está sofrendo porque nós lidamos mal com Deus. Pecado é relacionamento quebrado com Deus, com o próximo e com a criação. Todos os pecados são tentativas de preencher vazios, mas só Deus pode preencher esse vazio. Por isso, então, por que a cruz? Como ele diz em 1 Coríntios 1, a palavra da cruz é loucura para os que perdem. Mas sabe por que a cruz é o símbolo do cristianismo? Porque é através dela que nós somos salvos. Ela é poder de Deus. O que é loucura para o homem, o que é maldição para o homem, a cruz, para Deus, é poder. Porque foi a partir da cruz que nós encontramos a salvação.
Por isso, rapidamente, eu quero trazer duas coisas que o texto aponta aqui para a gente. A primeira coisa é que a cruz aponta para a realidade de Cristo, que foi humilhado por cada um de nós. Versículo 22 e 24 de 1 Coríntios. Porque tanto os judeus pedem sinais, como os gregos buscam sabedoria. Mas nós pregamos a Cristo crucificado, escândalo para os judeus, loucura para os gentios, mas para o que foram chamados, tanto judeus como gregos, pregamos a Cristo. Poder de Deus e sabedoria de Deus. Olha que interessante como Paulo coloca aqui em 1 Coríntios essa realidade. Ele diz assim: judeus pedem sinais. Esquece esse primeiro coisa aqui, ok? Judeus pedem sinais. O que significa sinais? Manifestação de Deus. Cara, como nós estamos vivendo isso hoje? Nós estamos pedindo sinais. Deus manifesta, acaba com isso, acaba com tudo, dá um jeito, derrama fogo, e a gente vai pedindo sinal, 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 sinal. Os judeus pedem sinais, sabe por quê? Porque eles já viram Deus fazer sinais. Eles reconhecem em Jesus esse Deus como um Deus que pode mudar a nossa vida. Então os judeus pedem sinais. Os gregos pedem sabedoria. Eles pedem a manifestação da razão. Os judeus, eles falam: Deus, faz alguma coisa. Os gregos pedem sabedoria, razão. Vamos lidar com tudo isso. Como que eu posso lidar com o sofrimento? Como que eu posso lidar com a dor? Como que eu posso alcançar a salvação? Como eu posso preencher o vazio? Percebe? Como eu posso. Mas o que Paulo diz é: nós não. Nós sabemos que Cristo é poder de Deus, manifestação de Deus, e Cristo é sabedoria de Deus. Em Cristo nós encontramos poder, em Cristo nós encontramos a sabedoria que precisamos. Quer manifestação de Deus? Olhe para a cruz. Quer sabedoria? Olhe para a cruz. Olhe para a cruz. É lá que você vai encontrar. É na cruz exatamente que você vai perceber que Cristo foi humilhado, destruído por cada um de nós. Foi na cruz. O versículo 26 ainda vai dizer assim: irmãos, reparai na vossa vocação. E eu adoro esse trecho desse texto, porque ela representa muito a cada um de nós. Porque ele não vai dizer, não é por quem você é, e muito menos pelo que você faz. O texto diz assim: irmão, reparais na vossa vocação, visto que não foram chamados sábios segundo a carne, e também nem poderosos, nem nobres de nascimento. Não é pelo que você tem, não é pelo que você pode oferecer a Deus. Cristo foi humilhado por todos nós. Cristo foi realmente dilacerado por cada um de nós. Não é pelo que eu tenho, não é pelo que eu faço. Eu posso ser sábio ou não, não interessa. Eu não fui chamado por causa disso. Eu não fui chamado pelos meus diplomas. Eu não fui chamado pelo meu dinheiro. Eu não fui chamado por nada. Eu fui chamado pela cruz de Cristo. Tão somente pela cruz de Cristo. Então não é pelo que você tem, não é pelo que você faz, é o que Cristo fez. Por isso que o versículo 27 vai dizer assim: Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios, e escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar os fortes. O que era maldição para o mundo é poder de Deus. Deus escolheu as coisas humildes do mundo e as desprezadas, e aquelas que não são, para reduzir a nada as que são. Sabe o que esse texto está querendo dizer? É que Cristo pegou um pecador como eu, pecador como você, como cada um de nós, que não tem nada para oferecer, que não é nada nessa história, para mostrar para o mundo que a cruz de Cristo é o que importa para cada um de nós. Para mostrar para nós que a salvação não está no que eu faço, no que eu ofereço.
A salvação não está porque eu dou dízimo ou porque eu não dou dízimo. A salvação não está porque eu vou domingo na igreja ou porque eu não vou domingo na igreja. Isso eu faço porque Cristo morreu na cruz por mim. Eu sou um cidadão melhor porque Cristo morreu na cruz por mim. E não pelo que eu faço, não pelo que eu tenho. Eu não sou salvo pelo que eu faço, mas pelo que Cristo fez. E aí quando eu dou dízimo, quando eu venho na igreja, quando liberarem, a gente vir na igreja, quando eu estou junto, quando eu celebro a Deus, eu estou fazendo isso porque Deus me ama, porque Deus vem em minha direção e porque Deus mudou completamente a minha história. Cristo foi humilhado por cada um de nós. Por você, que não é nada, por mim, que não sou nada, para realmente oferecer o seu amor e a sua graça. Então não é pelo que eu faço, é o que Cristo fez por mim. A cruz me diz isso. A cruz aponta para essa realidade. A cruz aponta para a realidade de que Cristo foi humilhado por mim, que não é nada. Por você, que não é nada. Foi por você. Por você. Sabe para quê? Para que você se tornasse muito mais. E aí para Deus, eu sou muito mais. Para o mundo eu posso ser nada. Para Deus eu sou mais. Para a história, eu posso ser ninguém, eu posso não ser um sábio, eu posso não ter um diploma, eu posso não fazer outra coisa, ou eu posso ser um sábio, eu posso ter um diploma. Mas para Deus nós somos maravilhas dele, poemas dele, o melhor dele, porque ele morreu na cruz por nós. Foi por mim, foi por você, pela minha iniquidade, pelo meu pecado, pela minha doença, pelo meu problema. Cristo morreu por você. Cristo morreu para oferecer esperança neste tempo sem esperança. Cristo foi para a cruz e foi chicoteado, machucado, destruído, quebrado completamente por mim e por você. Por você. Para que a gente tenha esperança neste mundo sem esperança. Para que a gente tenha paz neste mundo que está passando por uma pandemia terrível. Foi por mim, para que eu encontre alegria nesse Jesus. Então Cristo Jesus morreu por mim, morreu por você. E a cruz aponta para essa realidade. E a última coisa que a cruz aponta para nós, ela aponta para a realidade de que nós somos de Cristo. Você não pertence ao coronavírus, ok? Você não pertence a nada, você pertence a Cristo. E somente a Ele. E é isso que dá esperança na minha vida. Pode vir o que for, o problema que for, a dificuldade que for, Cristo é a minha esperança, porque a cruz destruiu completamente a minha iniquidade, o meu pecado, a minha doença, toda foi colocada na cruz de Cristo. Versículo 30 e 31, vós sois dele, em Cristo Jesus, o qual se nos tornou da parte de Deus sabedoria, justiça, santificação e redenção, para que, como está escrito, aquele que se gloria, gloria-se no Senhor. Deixa eu dizer algo para vocês. O pecado nos escraviza e nós precisamos de libertação. O pecado nos desumaniza e nós precisamos de transformação. O pecado nos torna culpado e nós precisamos de perdão. Sabe como eu encontro a libertação, a transformação, o perdão? Sabe como eu rompo com a escravidão do pecado? Como eu vivo a humanidade que Cristo oferece para mim e como eu deixo de ser culpado? Não foi simples. Cristo teve que sofrer na cruz por isso. Por isso que o texto diz, vós sois dele. Nós pertencemos a Ele. E a cruz nos diz essa realidade. Nós pertencemos a Ele. Tudo está debaixo da realidade de Deus. Romanos 5, de 8 a 11, diz assim, Deus demonstra o seu amor por nós. Cristo morreu em nosso favor quando ainda éramos pecadores. Quando ainda estávamos escravos do pecado. Ele não morreu por mim porque eu sou bom. Ele morreu porque eu estava escravo do pecado, porque eu estava completamente desumanizado e porque eu estava completamente distante da realidade de Deus. Ele morreu em nosso favor, quando ainda éramos pecadores,
como agora fomos justificados por seu sangue, muito mais ainda seremos salvos da ira de Deus por meio dele. Se quando éramos inimigos de Deus, fomos reconciliados com ele mediante a morte de seu Filho, quanto mais agora, tendo sido reconciliados, seremos salvos por sua vida. Não apenas isso, mas também nos gloriamos em Deus, por meio do nosso Senhor Jesus Cristo, mediante quem recebemos agora a reconciliação. Foi pela cruz. A cruz nos salvou. A cruz me quebrou. Cristo Jesus foi dilacerado na cruz, para que o meu pecado fosse destruído, para que o meu coração fosse quebrantado, e eu entendesse que Cristo Jesus morreu por mim, quando eu ainda era inimigo de Deus, quando eu ainda estava vivendo distante da realidade de Deus. Então não é pelo que eu fiz, é pelo que Ele fez para cada um de nós. Eu quero encerrar este momento e nós vamos cantar mais um cântico que nos convida a repensar a nossa vida a partir de agora. Eu não sei como você está se relacionando com Deus nesse tempo de quarentena. Eu não sei como você está se relacionando com Deus nesse momento de pandemia. O meu convite para você é: olhe para o seu coração, olhe para dentro de você agora e perceba qual tem sido o ídolo do seu coração que tem te impedido de encontrar a verdadeira esperança. E olhe para a cruz de Cristo, olhe para o que Cristo fez, olhe para essa cruz e perceba que nessa cruz nós encontramos a verdadeira esperança, a verdadeira paz ao nosso coração. Que durante essa semana, quando chegar a ansiedade, quando chegar a dificuldade, quando chegar o problema, a cruz de Cristo ofereça a verdadeira paz ao seu coração. Nesta Páscoa, ainda que na pandemia, olhe para a cruz. Olhe para a cruz e coloque todas as suas imperfeições e todas as suas dificuldades a esse Jesus. Olhe para a cruz, coloque todos os seus problemas e tudo aquilo que te faz sofrer. E olhe para a cruz e coloque toda a sua história e deixe esse Jesus te mudar por completo. É ali que eu encontro esperança. Olhe para a cruz e descanse. Olhe para a cruz e perceba que Cristo Jesus é a nossa esperança. Ele morreu por mim e por você. A cruz o destruiu completamente. Eu quero encerrar convidando você a pensar no momento da cruz de Cristo. E quando a cruz foi erguida, Jesus estava ali no meio, entre dois ladrões. Nenhum merecia a salvação que vinha de Jesus. Mas um olha para Cristo, para aquele que está na cruz, para aquele que é a verdadeira esperança, e diz: eu olhei para o Senhor, Ele não fez nada, Ele é a minha esperança. Que Jesus seja a sua esperança nessa noite, que Jesus seja a sua esperança nessa pandemia, que a cruz de Cristo mostre que a esperança é Cristo Jesus. Gálatas 2, assim: fui crucificado com Cristo. Assim, já não sou eu quem vive, já não sou eu que estou aqui, mas é Cristo que vive em mim. E se Cristo vive em mim, a vida que agora vivo no corpo, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Viva com fé, olhando para a cruz de Cristo. Viva com fé para esse Cristo Jesus que vive em cada um de nós. Nessa Páscoa, celebre isso. Não celebre apenas todas as outras coisas que estão em volta de nós. Celebre a cruz de Cristo Jesus. Nós vamos encerrar cantando esse cântico que nos convida a olhar para a cruz. E que você cante onde você estiver, reconhecendo que a cruz de Cristo é a esperança neste momento difícil que nós estamos vivendo. Vamos juntos adorar a Deus.
quebrantados pelo Teu amor, Deus, quebrantados pela Tua cruz. E essa cruz ofereceu esperança neste tempo sem esperança. O que podemos fazer é olhar para essa cruz e encontrar a verdadeira esperança para cada um de nós. Deus, sabemos que a cruz teve um alto preço. A cruz doeu demais. Mas sabemos que o Senhor fez isso por amor a cada um. Porque o Senhor nos amou. Porque o Senhor ofereceu nova vida para nós. E nós celebramos o Teu nome por isso, Deus. Obrigado, Pai, porque realmente podemos ter a esperança que vem da cruz. A esperança que oferece vida em meio a todo esse caos que nós estamos vivendo. Nos ajude a olhar para a cruz, Deus. Nos ajude a reconhecer o Seu amor em todos os momentos. Nos ajude a romper com a vida de pecado. E nos ajude a buscar o Senhor durante todo esse período. Não só neste tempo que estamos vivendo, mas um tempo onde o Senhor realmente está conosco, nos ajudando a enfrentar todas as coisas, dando orientação, dando paz, dando sabedoria para lidar com todas as situações. Que a Tua cruz, Pai, seja realmente o poder para enfrentar o mal que vivemos. Que a Tua cruz seja a esperança nesse tempo difícil. Obrigado, Jesus. Obrigado pelo Teu amor. Obrigado pela Tua graça derramada por cada um de nós. Nós louvamos e Te agradecemos em nome de Jesus. Amém, Pai. Amém. Que você sinta esse cuidado, esse amor de Deus durante essa semana. Obrigado a todos vocês que estiveram online aqui conosco. Nós tivemos alguns problemas técnicos aqui que acabou atrapalhando um pouquinho, mas espero que tenha dado para você assistir muito bem aí e que você possa realmente desfrutar da realidade de Deus neste tempo que nós estamos vivendo. Que a cruz de Cristo seja a tua esperança nessa semana. Um grande beijo, um grande abraço a todos que estão aqui conosco. Obrigado mais uma vez a todos do nosso grupo de louvor, uma parte deles aqui conosco, e que Deus abençoe a sua vida cada dia mais. Um grande abraço, Deus abençoe e espero rever vocês logo, tá bom? Beijo.